João capítulo 14, verso 12 ao 14. Diz assim, irmãos, a Sagrada Escritura. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Vamos orar? Senhor, perdoa os nossos pecados, qualquer pecado que houver agora em nossa alma, no nome santo de Jesus, nos dê a graça de entender a Tua Palavra. Fale conosco, Senhor. Que o Espírito Santo ilumine e esclareça para nós esse texto e também opere em nossa alma para receber Tua Palavra, para entender, para crer, para obedecer com humildade, com fé, em nome de Jesus, para a Sua glória, para o nosso bem. Nós oramos assim, desde já agradecemos em Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu tenho falado a vocês que esses 3 capítulos são capítulos que o Senhor Jesus está concluindo a sua obra, preparando os seus discípulos para o que virá. Ele está agora no ministério privado, um ministério que é somente aos 11. Nós sabemos, e nós estudamos aí várias semanas, na verdade estamos há alguns anos já, acho que mais ou menos 2 anos, mais ou menos, estudando o Evangelho de João, e nós temos aí observado o ministério público de Jesus, que se encerra ali no capítulo 12, a partir do capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo, ele vai se dedicar aos seus discípulos, e João relata isso nessas palavras aqui do início do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então nós temos aqui que esse ministério final de Jesus é um ministério de amor. É um ministério que aqui no capítulo 13 ainda está o falso discípulo, que é Judas, mas Jesus trata de tirá-lo também. E fica só com os 11, que são os verdadeiros discípulos de Jesus. Lá no capítulo 17, Jesus, inclusive, na oração lembra de Judas, mas diz que ele era um filho da perdição. E que Jesus não perdeu os 11, que eram realmente dele. Então nós temos aqui esses últimos capítulos. Capítulo 13, Jesus já começa a falar coisas muito importantes para eles, mas especialmente os 3 capítulos seguintes, 14, 15 e 16, Jesus vai fazer esse discurso final só com os 11, vai lhes ensinar coisas importantes, vai lhes preparar para o que virá. Eu tenho dito para os irmãos que nós podemos dividir esses capítulos em temas gerais. Primeiro capítulo 14, a ênfase é a consolação. O capítulo 15, a ênfase são as exortações que ele faz, e o capítulo 16, as profecias que ele dá, e o 17 é a oração, né? Mas esses temas, eles não aparecem assim tão limitados, na verdade eles estão por todos os 3 capítulos, mas a ênfase de cada um é nesses temas específicos, e em todos eles o Senhor Jesus Cristo está preparando os discípulos para as coisas que virão, né? Então, ele já tinha dito que ele iria morrer, já estava ali cada vez mais esclarecendo isso era o mais difícil para ele, né? A perda física presencial ali de Cristo entre eles, já falou que eles iriam se escandalizar, que Pedro iria negá-lo, disse que tinha um traidor entre eles. Então tudo isso foi muito difícil. Mais adiante, Jesus vai dizer que eles vão ser perseguidos por causa dele, vão ser mortos por causa dele. Então, meus irmãos, Jesus está aqui preparando, Jesus está dando instruções para mostrar para eles como eles devem agir nessas situações. Isso é para todos nós, na verdade, porque esses 11 representam todos nós. Lá no capítulo 17, Jesus ele vai orar
por eles, mas vai orar também por nós. Jesus orou por nós no capítulo 17. Ele diz, por aqueles que virem a crer. Né? Então, eles representam todos nós, e essas circunstâncias não ficou limitadas ali a eles, mas todos nós passamos por isso, todos nós temos que levar o Evangelho, todos nós vamos ser odiados por causa disso pelo mundo, e todos nós vamos sofrer por causa disso, lutas, dificuldades, precisamos crescer espiritualmente, levar esse Evangelho, então isso é para todos nós. Então aqui nós temos instruções importantíssimas para todos. E nesse capítulo 14, como a ênfase é a consolação, o Senhor Jesus ele começa exatamente dizendo, não se turbem, não fiquem tão preocupados, mas foquem a fé de vocês no Pai, no Filho, e na verdade de que eu vou preparar lugar para vocês e que em breve eu vou voltar, para que vocês estejam para sempre comigo. Ele disse também que eles sabiam o lugar. Aí Tomé disse, não, Senhor, não sabemos para onde vais, porque Jesus disse que sabia o lugar e sabia o caminho, e Tomé diz, não sabemos, Senhor, nem para onde vais, como saber o caminho. Aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus dá uma repreensão a eles, exatamente por causa da pergunta de Tomé, dizendo assim, olha, vocês estão como que atrasados no entendimento de vocês. Se vocês, versículo 7, conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Jesus está dizendo aqui que eles deveriam ter já uma compreensão melhor, mas eles estavam vagarosos por causa da dificuldade deles de entenderem, de observarem, de compreender ali o que Jesus realmente estava revelando a eles. Isso se mostra mais uma vez no versículo 8, na pergunta de Filipe, mostra-nos o Pai o que nos basta. Filipe queria assim uma visão de Deus, um espetáculo, a parte de Jesus, e Jesus corrige Filipe. Jesus diz assim, Filipe, estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ele diz, olhem, as minhas palavras são palavras do Pai, as minhas obras são obras do Pai. Ele diz no versículo 11, crede-me que estou no Pai. Filipe, tu estás com um problema, o tempo está passando e tu não estás aprendendo, tu não estás crescendo no entendimento, porque não estás prestando atenção, porque não estás firmando a tua fé na minha palavra. Te fortalece na fé, Filipe, é isso que Jesus está dizendo aqui. Então, crede, ele diz no versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Mas aí, meus irmãos, quando ele fala isso, crede ao menos por causa das mesmas obras, olha, as minhas obras, os meus milagres, é o milagre do Pai, é o milagre de Deus. Isso testifica que eu que eu vim do Pai, que eu sou o verbo de Deus e que eu revelo o Pai. Quem vem a mim vê o Pai. Então creia nisso, creia nas obras. Aí ele fala uma coisa surpreendente no versículo 12, que esse vai ser do 12 ao 14 o nosso estudo de hoje, porque ele diz assim, na verdade vos digo, tinha acabado de falar nas obras, né? Ele diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque vou para o meu Pai. Jesus então aqui diz, olhem para as minhas obras, creem nas minhas obras, que isso mostra que eu vim do Pai, que eu revelo o Pai, mas eu digo mais para vocês, todo aquele que crê em mim, fará essas obras, e fará até maiores que estas obras. Então, esse é o tema aqui dos 3 versículos, meus irmãos, as obras maiores dos crentes. Né? E aqui o Senhor Jesus Cristo faz 2 promessas, na verdade, que ele está fazendo 2 promessas. A primeira promessa é que exatamente essa, no versículo 12, de que esses discípulos, eles iriam fazer essas obras, mesmas obras dele, e até maiores do que aquele fez. É a primeira promessa, que Jesus está prometendo isso. E a segunda promessa, vinculada a essa primeira, é que o pedido dos discípulos seriam ouvidos. Ele iria atender o pedido desses discípulos. Então, na medida, e aqui as 2 coisas estão juntas, as 2 promessas estão juntas, na medida que ele iria fazendo, esses discípulos iriam fazendo obras maiores até que as obras de Jesus, eles também iriam orando, iriam clamando, iriam pedindo, e Jesus ouviria a oração deles, e Jesus faria o que eles pedem. Então nós temos aqui no texto, meus irmãos, eu queria sugerir para vocês, então uma divisão bem natural desses 3 versículos aqui.
O versículo 12 apresenta essas obras grandiosas que os discípulos, que os crentes fariam, e o versículo 13 e 14, a oração que os crentes também fariam, na medida que eles iriam fazendo essas obras. Então nós temos aqui as obras grandiosas e as obras vinculadas à oração, à vida de oração destes discípulos. O que Jesus está dizendo aqui, e isso se insere em todo esse propósito dos 3 capítulos, Jesus está falando da missão deles. Jesus está preparando-os para aquilo que vai acontecer. Observem que Jesus diz aqui, e aqui está a transição, bem clara. No finalzinho do versículo 12, ele diz assim: porque eu vou para o meu Pai. Até aqui ele estava com eles, até aqui estava presente com eles, pregando, ensinando, comendo com eles, convivendo com eles. Mas agora Jesus vai morrer. Jesus vai ser sepultado, Jesus depois vai ressuscitar e vai subir ao Pai. Estava acabando essa fase, Jesus estava indo para o Pai. Então aqui Jesus está falando, irmãos, exatamente dessa nova fase, preparando os discípulos para essa nova fase. Só que Jesus dá aqui uma notícia para eles. Jesus faz uma promessa extraordinária, impressionante. Jesus diz: vocês vão fazer obras grandes, maiores do que as que eu fiz. Que coisa impressionante. E vocês vão orar. E na medida que vocês orarem, eu vou responder a oração de vocês. Veja, irmãos, que tudo isso aqui Jesus está consolando. Jesus está dizendo aqui que é bom para eles, que as coisas têm que ser assim, que ele veio e que ele vai, e que agora ele vai fazer uma obra maravilhosa e poderosa através deles. Irmãos, Jesus diz que os que creem, isso significa que essa promessa não estava limitada apenas aos apóstolos, mas está limitada a todos os crentes. Jesus está dizendo aqui que todos os crentes vão fazer estas obras maiores do que aquele fez. Todos os crentes poderão orar e poderão receber da parte de Jesus os seus pedidos de oração dentro dessa situação aí, dessas obras maiores. Então isso é uma promessa para nós. Isso aqui tem a ver conosco hoje. Tem a ver com a missão, ele está preparando os discípulos, e tem a ver com todos nós os crentes, até a volta de Jesus. Isso aqui são 2 promessas maravilhosas para todos nós. Então, vamos hoje à noite, meus irmãos, pensar, estudar sobre essas obras maiores que Jesus prometeu que os crentes fariam, e essas orações, esses pedidos, que aliás ele repete 2 vezes sobre a oração. Ele diz: eu vou fazer, no versículo 13, eu vou fazer, no versículo 14, ele enfatiza aqui a oração. Vamos então começar a meditar nessa verdade aqui. A primeira coisa, irmãos, que vem à nossa mente quando nós lemos um texto desse, o Senhor Jesus Cristo dizendo assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. É pensar assim, mas do que Jesus está falando? Será que Jesus está falando que todos os cristãos, todos os crentes genuínos, eles vão fazer aquelas coisas extraordinárias que ele fez? Jesus Cristo andou por sobre as águas. Jesus Cristo, ele alimentou uma multidão, milhares de pessoas com um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Jesus Cristo, ele curou um cego de nascença. Jesus Cristo chegou diante de um túmulo de um morto de 4 dias que já estava cheirando mal, e com uma ordem disse: Lázaro, vem para fora. E o morto ficou como se nunca tivesse morrido, como se não tivesse mal cheiroso, como se não tivesse apodrecido, e saiu, andou, como se nunca tivesse tido adoecido e morrido. Jesus Cristo fez coisas extraordinárias. Será que Jesus está dizendo que todos os crentes vão fazer essas coisas? E veja, não só fazer essas coisas, fazer maiores. Será que Jesus está dizendo que nós vamos multiplicar pães? Nós vamos ressuscitar mortos de 4 dias e até mais de 4 dias? Nós vamos curar todos os cegos de nascença? Vamos andar por sobre as águas, andar aí na Bahia, sem barco, sem nada, sair andando por aí? Será que são coisas assim, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está falando? Eu gostaria que vocês
meditasse comigo hoje à noite. O que Jesus está falando, irmãos? Para nós entendermos isso, e eu quero ler com vocês agora, para nossa compreensão, alguns textos aqui do próprio Evangelho de João, para nós compreendermos do que Jesus está falando. Primeiro, nós temos que entender a natureza, né, dos milagres de Jesus, dessas obras de Cristo e a quantidade delas. Quando nós pensamos nas obras de Cristo, nós vamos observar que as obras de Cristo são diferentes de tudo que aconteceu antes. Olhe comigo a sua Bíblia, volte um pouquinho a sua Bíblia agora para o capítulo 9, para o versículo 31. Esse trecho que nós vamos ler agora é uma palavra do cego, do ex-cego, ele tinha sido curado. E ele está ali num debate com os líderes religiosos que não querem acreditar que ele foi curado. E ele está debatendo com eles. Ele sabe que ele foi curado, ele sabe que Jesus curou. E olha o que ele diz no versículo 32. Ele diz assim: desde o princípio do mundo, eu vou ler para a gente entender melhor, desde o versículo 30, é melhor ler desde o 30. O 30 diz assim: o homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha de que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Agora olha o que ele fala no verso 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer, nada poderia fazer. Irmãos, esse homem está dando testemunho de que aquilo que Jesus fez, ninguém fez. Uma coisa extraordinária, nunca ninguém abriu os olhos de um cego. E há essa característica dos milagres de Jesus. Só Jesus fez essas coisas tão extraordinárias. Só Jesus andou por sobre as águas. Quem foi que andou por sobre as águas? Só Jesus multiplicou pães e peixes. Só Jesus deu uma ordem para o morto de 4 dias e o morto andou. Só Jesus fez essas coisas extraordinárias. Então, os milagres de Jesus eram milagres mesmo, e coisas assim impressionantes, grandiosas demais, extraordinárias, coisas que as pessoas ficavam assim: nunca ninguém fez isso. Porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o próprio Deus encarnado ali. Mas não somente, meus irmãos, esses milagres, essas coisas extraordinárias, ele operou, mas a quantidade foi impressionante. Vamos agora lá para o último versículo de João. João capítulo 21. Vamos ler os 2 últimos versículos, versículo 24 e versículo 25. João capítulo 21, versículo 24 e versículo 25. Diz assim as Escrituras, João 21, 24. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João está falando de si mesmo. João está falando assim: eu sou uma testemunha ocular. Eu vi essas coisas. Eu estou testificando do que eu vi. Aí ele fala no versículo 25: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, não somente os milagres eram extraordinários, eram coisas impressionantes que ninguém fez, mas eram numa quantidade tão grande que aqui ele usa um tipo de linguagem, não é? Que ele diz assim: nem todos os livros do mundo poderiam conter, porque são muitos e muitas obras. Eu selecionei apenas algumas, mas são muitas e muitas obras que Jesus Cristo fez. Lá no capítulo 20, no finalzinho também do capítulo 20, acompanhe comigo, ele diz assim, versículo 30, 20 e 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, meus irmãos, João selecionou alguns milagres, mas Jesus fez muitos milagres, incontáveis milagres.
Nós lemos, por exemplo, Marcos capítulo 1, que Jesus curava, expulsava demônios, operava coisas, milagres em quantidade imensa. Então, eram extraordinários, tanto pela própria natureza do milagre, que era uma coisa impressionante, como pela quantidade de milagres. Jesus fez coisas extraordinárias em grande quantidade. E João chega a dizer, né, usando, claro, uma linguagem aqui, uma forma de falar, que nem todos os livros do mundo caberiam se ele contasse. Ele selecionou alguns apenas. Agora, qual era o propósito destes milagres, meus irmãos? Estes milagres, na verdade, eram sinais. Os milagres de Jesus eram extraordinários. Os milagres de Jesus, eles eram em grande quantidade, mas eles em si mesmos não eram importantes. Não era para as pessoas ficarem olhando e ficarem extasiadas com os milagres e buscarem só os milagres, de jeito nenhum. Porque os milagres, eles eram sinais, e sinal, evidentemente, o nome diz, sinaliza algo, aponta para algo que de fato é importante. O sinal não é importante, mas ele se torna importante por causa daquilo que ele sinaliza, para onde ele aponta. E aqui, meus irmãos, no versículo 30 de novo, vamos ler agora o 30 e 31, João diz por que Jesus operou esses milagres e por que o próprio João, ao escrever o seu evangelho, selecionou alguns milagres. Eu volto a ler com os irmãos o verso 30, que ele diz assim: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, os sinais, eles têm um propósito, tanto os que Jesus fez, como os que João seleciona, e também os outros evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, selecionaram, tem um propósito, irmãos, apontar para Jesus, mostrar quem Jesus é. Aliás, quando vamos voltar lá para o capítulo 14, quando Jesus acaba de responder para Filipe, o que Jesus diz para Filipe no versículo 11 do capítulo 14? Jesus diz assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, as obras são sinais. As obras, elas têm importância não porque elas sejam milagrosas, não é essa a importância, mas porque elas são obras que, sendo milagrosas, apontam para o fato de que Jesus veio do Pai, que Jesus revela o Pai, mostram quem Jesus é. Aliás, o João seleciona esses milagres exatamente para mostrar a verdade sobre Jesus. Quando ele multiplica pães e peixes, ele quer dizer que Jesus é o pão da vida. Quando ele cura o cego de nascença, ele quer dizer que Jesus é a luz do mundo. Quando ele ressuscita Lázaro, ele quer dizer que Jesus é a ressurreição e a vida. Então não são os milagres realmente aquilo que é de importância, mas aquilo para o qual os milagres apontam. Eles são sinais. Então, meus irmãos, tudo isso nós precisamos entender para compreender o que Jesus está falando aqui no versículo 12, que é o texto do nosso estudo de hoje, quando ele diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Será que Jesus está dizendo que eles vão fazer aquelas coisas e até maiores em termos de milagres? Meus irmãos, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vamos descobrir, é verdade, os apóstolos, eles fizeram coisas extraordinárias. Tem milagres impressionantes feitos pelos apóstolos naqueles primeiros dias. Tem ressurreição de mortos. Existem milagres, realmente, coisas incríveis, impressionantes. Mas não tem apóstolo andando por sobre as águas. Não tem apóstolo alimentando multidões com um pouquinho de pão e peixe. Não tem apóstolo ressuscitando o morto de 4 dias. Não tem. E quando nós vamos estudar a história da igreja, não é verdade que
todos os crentes. E veja aqui, Jesus não está falando só dos apóstolos aqui. Jesus está falando, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim, isso diz respeito a todos os crentes. Nem no Atos dos Apóstolos e nem na longa história da igreja se confirmará de que todos os crentes andam por sobre as águas, ou multiplicam pães e peixes, ou ressuscitam mortos de 4 dias. Nós estamos numa pandemia. Se isso fosse verdade, qualquer um de nós entraria nos hospitais e curaria os que estão sem oxigênio nesta mesma noite, irmãos. Se isso fosse verdade, nós ressuscitaríamos os mortos da pandemia. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando aqui de que os crentes, eles iriam fazer essas coisas maiores em termos de milagre. Mas o que Jesus está falando é do que o milagre aponta, porque isso que é importante. O milagre não é tão importante. O importante é que o milagre apontava para Jesus. Jesus, a proclamação do Evangelho, o anúncio de quem é Cristo Jesus. O que Jesus está falando aqui, irmãos, é de que quando ele fosse para o Pai, ele iria enviar o Espírito Santo. Observem que nesses mesmos capítulos, Jesus fala muitas vezes do Espírito Santo. Vamos olhar aqui, e logo pertinho desse texto, Jesus fala do Espírito Santo. Eu convido os irmãos a nós lermos a partir do verso 12, e vamos chegar na parte que ele fala do Espírito Santo. No versículo 12 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Observem que ele fala que ele diz o porquê que vai fazer as obras maiores, porque ele vai para o Pai. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui, mas vamos continuar lendo. E tudo quanto pedires em meu nome, o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Agora olha o que ele diz no verso 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Como é que Jesus chama o Espírito Santo? Espírito da verdade. Leiam comigo agora o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que o Espírito Santo vai fazer? Vai ensiná-los, vai fazer com que eles lembrassem, para que eles escrevessem a Bíblia, irmãos. Isso aqui é uma promessa para os apóstolos, para que eles escrevessem a Bíblia. Eles iam lembrar de tudo que fosse necessário lembrar, para escrever as Escrituras, dos fatos que eles testificaram. Leiam comigo agora lá no capítulo 15, no versículo 26 e 27. Capítulo 15, versículo 26 e 27. Diz assim a Sagrada Escritura: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito, novamente, de verdade, que procede do Pai, ele, o que ele vai fazer? Testificará de mim. E no verso 27 diz: e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. O Espírito vai testificar, e vocês vão testificar, evidentemente, pelo poder do Espírito Santo. Leiam comigo também, meus irmãos, no capítulo 16, agora versículo 7. Jesus diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lhe enviarei. E aqui está. Veja que Jesus diz: eu tenho que ir para o Consolador para o Consolador vir. Tenho que ir para o Consolador vir. Lá no capítulo 12 ele diz: vocês vão fazer obras maiores porque eu vou para o Pai. O que ele está falando, irmão? Jesus está falando de que ele vai morrer na cruz do Calvário, pagar os pecados deles e de todo o seu povo, que ele vai vencer,
que ele vai ressuscitar, que ele vai subir ao Pai. E quando ele sobe ao Pai, o que acontece? Ele envia o Espírito. Então Jesus diz aqui: todavia vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, eu vou enviar. Jesus está dizendo: eu vou enviar o Espírito para vocês. E quando ele vier, verso 8, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O que é que o Espírito Santo vai fazer? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o Espírito Santo vem para testificar, para convencer, para apontar para Jesus. Ele diz, meus irmãos, no versículo 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. No versículo 13 ainda, ele diz: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Jesus sobe e Jesus envia o Espírito. Atos 1:8, esse texto eu creio que todos vocês têm decorado. Jesus promete isso também lá em Atos 1:8. Já tinha ressuscitado, já estava para voltar para o Pai, e ele fala para os discípulos e diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí o que vai acontecer? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que era a capital, como na Judeia, que era a província, como em Samaria, que era outra província. Então o evangelho vai se expandindo. Jerusalém, Judeia, Samaria, para aí? Não, até os confins da terra. E Atos 2, Jesus cumpre a sua promessa. Os discípulos estão lá reunidos, orando. Então de repente vem o Espírito Santo, em línguas como de fogo, e os enche de poder. E eles começam a falar em línguas que eles nunca aprenderam. E eles começam a falar das grandezas de Deus nessas outras línguas, dos estrangeiros. E estão lá povos estrangeiros, gente de outros lugares, que tinham vindo para a festa. E eles estão ali no dia de Pentecostes, se cumpre essa promessa, e eles começam a ouvir os discípulos falarem, lá em Atos 2 diz, das grandezas de Deus. Então, Pedro se levanta com grande poder e anuncia o Evangelho. Naquele mesmo dia, por um sermão, 3.000 almas creem no Senhor Jesus. Um certo comentarista, eu não lembro agora se foi Calvino, ele coloca aqui, ele coloca assim: Jesus nunca pregou um sermão em que teve 3.000 conversões, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, prega um sermão em que 3.000 são convertidos. Irmãos, estas são as obras maiores. Obras maiores, não no sentido de milagres, não. No sentido de expansão do conhecimento de Jesus Cristo. O pastor Paulo Anglada, ele tem uma série de exposições, saudoso pastor Paulo Anglada, que eu convido os irmãos a ouvirem toda esta série. Ele faz a introdução ao Atos dos Apóstolos. Ele diz assim: como deveríamos definir o livro de Atos? Mais ou menos assim, o livro de Atos, nós deveríamos defini-lo assim: Atos de Jesus, mais ou menos assim, né? Por meio do seu Espírito, usando os apóstolos. Lucas, o primeiro livro, Lucas escreveu 2 livros, livro de Lucas e livro de Atos. No primeiro livro, Jesus fala dos atos de Jesus fisicamente. Ele estava aqui pregando pessoalmente. Mas no segundo livro, são atos de Jesus por seu Espírito, através dos apóstolos. Irmãos, observem que aqui no capítulo 14, nesse trecho que nós estamos lendo, veja o que diz o versículo, o finalzinho, o versículo 13. No meio do versículo 13, Jesus diz assim, vamos ler todo o 13, né? E tudo quanto pedires em meu nome, o que ele diz aí?
eu farei. Versículo 14, se pedires alguma coisa em meu nome, veja o que ele diz, eu farei. Quem está fazendo? Jesus. Ele não estaria mais ali fisicamente, ele está à direita do Pai, ele é o sumo sacerdote assentado, só esperando para retornar e nos buscar. Mas enquanto isso não acontece, nesse intervalo, ele está fazendo através do seu Espírito, agindo em cada discípulo. O que está acontecendo? O Evangelho está sendo proclamado como não acontecia quando ele estava aqui, porque ele só era um, e alguns pouquinhos. Mas então, quando ele morre na cruz, quando ele ressuscita dos mortos, quando ele sobe ao Pai, ele envia o Espírito, e aí o Evangelho é pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria, e chega aos confins da terra. Chegou a nós. Ao longo dos séculos em que o Espírito Santo, Jesus, tem agido por sua igreja, ao longo desses 2000 anos de história da igreja, o Evangelho chegou a nós aqui em Belém do Pará, nesse século 21. Essas são as obras maiores, irmãos. Essas obras, elas se entendem de duas formas. Há uma obra no coração de cada cristão, cada filho de Deus. Eu não estou falando de cristãos hipócritas, eu não estou falando de cristãos falsos. Eu falo dos verdadeiros cristãos. Jesus fala no capítulo 15, olhem comigo também, por favor. No capítulo 15, nos primeiros versículos, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus então coloca essa ilustração. Ele é a videira, os discípulos são as varas, e o Pai é o agricultor. O Pai limpa, tira as falsas varas, limpa as verdadeiras, para que elas deem mais fruto. Ele diz: vós já estáis limpos pela palavra, está em mim ou em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará, e os colhem, lançam no fogo e arde. Isso aqui são os falsos cristãos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E ele fala no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Essa é a obra do Espírito Santo, primeira. O Espírito Santo, ele me enxerta a Jesus. Eu estou ligado a Jesus por meio da fé, por obra e graça do seu Espírito. O Espírito Santo me liga a Cristo, e eu recebo de Cristo, do seu Espírito, toda a virtude, todo o poder para começar a produzir fruto. É o que Paulo fala em Gálatas: o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, fidelidade. A carne vai sendo mortificada, o meu pecado vai sendo mortificado, e eu vou me parecendo cada vez mais com o Senhor Jesus, o fruto do Espírito Santo. E aí começa a acontecer aquilo que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus diz que os homens vão observar as nossas boas obras e vão glorificar quem? Ao Pai que está no céu. Jesus diz aqui: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Como é que isso acontece, meus irmãos? A minha vida, se eu sou um crente verdadeiro, o Espírito Santo está agindo em mim. O Espírito Santo está me santificando, e pela videira, que tudo é por Jesus, sem Ele eu nada posso fazer, mas recebendo a vida de Cristo, pela obra e graça do seu Espírito Santo, eu estou produzindo fruto. A minha vida vai ser cada vez mais santificada. As minhas palavras, as minhas ações, o meu ser vai expressar a glória de Jesus, e eu, junto com os outros cristãos, vou me tornar sal. O sal, ele impede o apodrecimento. O mundo está podre, e o mundo está apodrecendo cada vez mais, mas o sal, ele vai impedindo esse apodrecimento. É a igreja de Cristo. O sal vai dando sabor, vai influenciando, mas eu sou também a luz.
Jesus disse: vocês são luz, luzeiros, porque Cristo habita em mim, Ele que é a luz do mundo, e esse mundo cheio de trevas, cheio de escuridão, cheio de perversidade, cheio de pecado, mas a minha vida é um luzeiro. Como eu ajo no meu trabalho, como eu ajo na minha escola, como eu ajo na minha vizinhança, como eu ajo na igreja, como eu trato meus irmãos, como eu trato as pessoas, a forma como eu falo, eu estou iluminando o mundo, porque Jesus habita em mim. Então, eu abro a minha boca e eu falo de Cristo. Eu digo para os homens: quem fez isso na minha vida? Cristo Jesus. Eu falo para eles desse Cristo bendito que desceu do céu, o Verbo de Deus, e veio a este mundo para salvar pecadores como eu e pecadores como eles. Eu digo a eles: Cristo é o Salvador. Vocês são pecadores, mas arrependam-se dos seus pecados e creiam nele para que vocês sejam salvos. Eu anuncio o mesmo evangelho de Pedro, o mesmo evangelho de Paulo, o evangelho dos apóstolos, o evangelho da história que a igreja tem anunciado ao longo desses milhares de anos. E essas são as obras maiores, meus irmãos. E tudo isso quem está fazendo na minha vida é Jesus por seu Espírito Santo. Não sou eu, é Ele que está operando essa graça, essa transformação. O Evangelho está se espalhando pelo mundo, pela obra do Espírito na igreja. Essas são as obras maiores, meus irmãos. Essas são as obras maiores. Nós não vamos operar milagres. Ouçam, Deus opera milagres, eu não estou negando isso de jeito nenhum. Deus opera milagres, Deus pode fazer coisas extraordinárias ainda hoje, mas isso não é promessa para todos os crentes, mas é promessa para todos os crentes que eles vão ser transformados e eles vão ser sal, ser luz, espalhar o conhecimento de Jesus, e isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus, é a vida de Jesus em nós. Meus irmãos, voltando para João 14, 12 ao 14, Jesus, porém, diz assim: na verdade vos digo. Veja que aqui tem a sua afirmação. Quando Jesus diz assim, na verdade, é o amém e amém. Ele está aqui dizendo: isto é verdadeiro, isso é sério, isso é solene, isso acontecerá. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Já expliquei isso aqui para os irmãos. Ele iria subir, ele iria fazer tudo, morrer na cruz e subir ao Pai, e fazer toda a obra como sumo sacerdote, como nosso mediador, e ele iria enviar o Espírito Santo. Agora no versículo 13, ele vincula toda essa promessa com a oração. Jesus diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele diz então: tudo quanto pedires em meu nome. Será que esse tudo é tudo no sentido de tudo que vier na mente de qualquer homem, de qualquer mulher, que peça para Deus que lhe dê? Não. Porque esse tudo está vinculado às obras maiores, ou seja, tudo o que contribui para que estas obras maiores aconteçam. Porque, meus irmãos, o que Jesus está falando aqui é que Ele vai fazer isso. Veja que Ele diz no versículo 13, eu farei. No versículo 14, eu farei. Não somos nós que fazemos, não somos nós que operamos essas coisas, é Ele que faz isso. E a oração, por que eu oro? Por que eu peço para Jesus? Por que eu clamo para Jesus? O exercício da oração, quando nós estamos orando, nós estamos confessando, através dessa prática, que nós não podemos fazer nada, que tudo é por virtude dEle, pelo poder dEle, por isso que nós oramos a Ele. Quem não ora está dizendo que não precisa de Deus, que não precisa das operações do Espírito Santo. Quem não ora, quem nunca ora, está dizendo isso. Mas se nós acreditamos mesmo que tudo é por Deus, que tudo é pela graça, que nós precisamos dEle, que nós necessitamos dEle, nós vamos orar. E Ele diz aqui: orem,
Orem, porque se vocês orarem, se vocês pedirem, eu farei. É promessa dele. Esses pedidos aqui estão vinculados, meus irmãos, às grandes obras. Eu vou voltar para o capítulo 15, por favor, olhe comigo de novo aí. Ele diz aqui no versículo 7, observe o que ele diz no versículo 7 do capítulo 15. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse tudo aqui não é tudo o que vem na minha cabeça, é tudo o que é de acordo com as palavras de Jesus. É tudo o que diz respeito, meus queridos irmãos, com a promessa que ele dá de que ele vai nos usar de uma tal maneira que o nome do Pai será glorificado. Você percebe aqui que ele diz no versículo 12, vou voltar lá para o capítulo 14, verso 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará as maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Esse tudo é aquilo que está na palavra, que tem relação com essas obras maiores e que vai glorificar o Pai. Esse tudo, meus irmãos, de respeito à minha vida espiritual especialmente. Jesus é a videira, eu sou a vara, eu preciso crescer, eu preciso me fortalecer espiritualmente, eu preciso dar fruto. E como é que eu vou dar fruto? Eu vou dar fruto na medida que eu estiver confiando nele, dependendo dele, esperando nele. E se eu faço isso, eu oro. Eu olho para Jesus e diz: ó Senhor Jesus, me enche de virtude, me enche de fruto do Espírito Santo. Me santifica, Senhor Jesus. Nós temos uma grande tarefa a fazer, meus irmãos, que é mortificar o nosso pecado. Nós estamos num processo de santificação. Jesus é que nos santifica por seu Espírito. Ore, clame a Ele por isso. Clame para que você seja cheio do fruto de Deus. Busque Jesus, leia a sua Bíblia, medite e ore pedindo: Senhor Jesus, eu quero ser santo, piedoso, eu quero viver em honra ao teu nome. Eu não quero só ir na igreja todos os domingos como um exercício, como um ritual, como uma prática, depois saio para a minha vida e vivo como todo mundo vive. Eu quero, Senhor, amar a Ti e amar o próximo, ser sal da terra e luz do mundo. Enche-me com o fruto do Teu Espírito, Senhor Jesus. Ele diz: eu farei isso, se vocês pedirem. Ele diz, meus irmãos, em segundo lugar, que na medida que isso for acontecendo, Ele vai nos levar a essas obras maiores. Ele vai nos usar como testemunhas, como aqueles que vão testificar dele por suas palavras e por sua vida, de maneira que a nossa vida vai mostrar o que é, quem é Jesus, o que é viver para Jesus, uma vida completamente diferente, que o mundo não conhece. O mundo é cheio de ódio, de raiva, de egoísmo, de maldade, de perversidade, de vingança, de maledicência, de impureza, de tudo que não presta. Mas os cristãos, eles vão começar, eles são cidadãos do reino, eles vão mostrar o que é o reino de Deus por suas vidas. Eles vão começar a mostrar como é o falar do reino, como é o viver do reino, como é que no reino se trata o próximo, como é amar o próximo, como é que cuidar do próximo, como é que cuidar da família, como é que é tratar com as pessoas no trabalho. As pessoas vão olhar e vão ver isso e vão dizer: essa pessoa é diferente. Então esse cristão, pelo poder do Espírito Santo, ele vai abrir os seus lábios e vai falar de Cristo. E é isso que nós temos que orar: Senhor, me dá graça para que eu possa abrir os meus lábios e falar da alma do meu amigo, da minha amiga, do meu vizinho, do meu colega de trabalho. Falar para ele do teu amor, da tua graça, do reino de Cristo Jesus, de que o Senhor é o único Salvador. Me dá poder para isso, Senhor Jesus. Me faz ser uma testemunha do teu amor e da tua graça. Senhor,
E também vou orar junto com isso. Salva a minha família. É o Senhor que chama. É o Senhor que regenera. Ele fez isso em nós, senão nunca você estaria aqui. Ele nos dá um novo nascimento, é a obra dele. Como ele ressuscitou Lázaro, é ele que ressuscita os mortos espirituais. Efésios 2, ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Nunca pense que alguém é incorrigível, que essa pessoa não tem jeito. Seu pai, sua mãe, seu colega, seu irmão, seu vizinho, que esse não tem jeito. Não. Lembre de Paulo. Quem dizia que Paulo seria o apóstolo dos gentios? Deus salva quem quer. Por isso que nós devemos orar e pedir pela salvação do nosso próximo. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia dessa cidade. Tem misericórdia desse país. Só o Senhor pode transformar o mundo. Só o Senhor pode transformar as pessoas. E o Senhor faz isso pelo seu Espírito, na medida que o Evangelho vai sendo pregado. Por mim, por você. Porque Ele nos usa. Que privilégio, meus irmãos. Você está aqui hoje porque cristãos antigos deram muitas vezes a vida para que o Evangelho chegasse a você. E hoje nós temos que continuar pregando o Evangelho, e levando o Evangelho, e mostrando o Evangelho para as pessoas. Deixando as coisas deste mundo, as raivas, as brigas, os interesses do mundo, as buscas só por as coisas daqui. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Essa tem que ser a nossa busca. E Jesus diz, em meu nome, se pedirdes alguma coisa, se pedir tudo quanto pedirdes em meu nome. Por quê? Porque Ele é o mediador. Ele que morre na cruz por nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por Ele. Toda oração é em nome de Jesus. É por meio dele, é confiando nele, é descansando nele. E ele promete, meus irmãos, eu farei. E o resultado será, o Pai será glorificado no Filho. E ele repete, mostrando aqui, quando se repete, é porque ele quer confirmar, porque ele quer nos lembrar. Toda repetição nas Escrituras tem esse interesse. Firmar na mente e lembrar da importância disso. Se pedirdes, veja, eu vou ler o 13 e o 14 junto. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É sério, meus irmãos, ele diz aqui, em verdade vos digo, vocês vão fazer obras maiores. Todo crente vai fazer obras maiores que a minha. Vai ser uma testemunha do meu Evangelho. Vai ser transformado pelo meu poder. Todo crente vai testificar. Todo crente vai orar em relação a isso. E eu vou ouvir. E eu vou fazer isso na vida dele. Promessa dele, meus irmãos. E ele não mente. Quais são as lições, então, que nós podemos tirar aqui nesta noite? Eu quero deixar 3 conselhos para os irmãos para nós encerrarmos. Primeiro conselho, que está basicamente aqui, esse é o propósito do texto. Busquemos exercer essas obras maiores. Esse texto está dizendo para nós, essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. Nós estamos aqui para isso. Jesus ainda não nos levou, Jesus tanto não nos levou na morte, como ainda não voltou, porque há uma missão a fazer. Eu tenho um propósito na vida. Servir Jesus, amar Jesus, proclamar Jesus. Coloque diante de si esse propósito. Esse é o seu chamado, meu irmão, minha irmã. Você está aqui nesse mundo como cristão e por isso você ouve todos os domingos o Evangelho. Você está ouvindo a palavra de Deus a cada dia do Senhor, porque você tem que agora ir e proclamar Cristo, viver para Cristo e proclamar Cristo. Faça isso. É a promessa de Cristo para você. Você é um crente, Ele prometeu, você fará isso, você poderá fazer isso, efetivamente você o fará. Você fará essas obras poderosas, não milagres. Pode ser que você ore por alguém, a pessoa seja curada, eu não estou tirando isso, dizendo que Deus não pode fazer, mas isso não é o principal. O principal é que você levará o Evangelho, anunciará o Evangelho, será uma testemunha do Evangelho, será transformado
santificado cada vez mais e vai brilhar no meio dessas trevas que é o mundo. Sabe, irmão, quando a gente está numa sala totalmente escura, você acende um fósforozinho, ilumina e brilha. A luz não se esconde. Você é essa luz. Brilhe, meu irmão. Brilhe. Agora, em segundo lugar, como você fará isso se não orar? Jesus está dizendo aqui, ore para que Deus lhe use nessas obras maiores. Ore ao Pai, em nome de Jesus, pedindo ao Pai, enche-me do seu Espírito, da sua graça, use-me, Senhor. Dá-me poder de testemunhar. Dá-me, Senhor, sabedoria. Santifica-me, Senhor. Fortaleça-me no teu amor, na tua bondade. Eu quero crescer em santidade, eu quero crescer em piedade. Ore pela sua piedade, busque a piedade. Você ama Jesus? Viva para Jesus. Mortifique o seu pecado. Trate o pecado como inimigo mortal e mate-o pelo poder do Espírito Santo. Não desculpe o pecado. Ame Jesus, ame o próximo. Ore pedindo isso, clame por graça, clame para que os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos sejam salvos. Anuncie, peça que Deus lhe dê sabedoria, coragem para falar de Cristo e use todos os meios para isso em oração. Ore, porque ele diz aqui, eu farei, ele diz duas vezes, no verso 13, 12, no verso 13 e no verso 14. Em último lugar, meus irmãos, busquemos a glória de Deus nessas obras regadas por oração. Porque o nosso propósito não é aparecer. O nosso propósito não é dizer assim, vejam como eu sou piedoso. Vejam a minha piedade. Não. Quem faz isso não é piedoso. O nosso propósito não é a glória do nosso nome. Nosso propósito não é que todos olhem para nós e digam, vejam, que homem, que mulher. Nosso propósito é para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. O Senhor Jesus Cristo diz aqui, versículo 13, tudo quanto pedides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O nosso propósito, e essa tem que ser a nossa oração, é nós orarmos e clamarmos, ó Senhor, quebra-me, Senhor, para que eu não queira aparecer. Para que eu não queira, Senhor, aparecer mais do que o Senhor, porque isso não é cristianismo. Mas que o teu nome santo, a tua glória, a tua justiça, o teu poder, o teu amor, expressos no seu Filho Jesus, naquele que veio a esse mundo morrer por pecadores, que me salvou, o Pai que é o agricultor, que cuida da videira, que tira os falsos ramos, que limpa os ramos verdadeiros e que faz com que frutifique, que junto com o Filho enviou o Espírito, que o Pai que enviou Jesus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que ele seja glorificado no Senhor Jesus, na minha vida. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, obrigado porque nós podemos, nesta noite, estudar esse texto tão precioso, Senhor, tão maravilhoso. Rogamos, pedimos que o Senhor opere essas graças em nós. Senhor, nós desejamos essas obras maiores. Nós desejamos, Senhor, ser instrumentos seus para que Cristo Jesus brilhe, seja revelado por instrumentalidade do Espírito Santo operando em nosso ser, e assim por Jesus, o Pai, seja glorificado no Filho. Ó Deus, que privilégio que nós possamos, Senhor, fazer essas obras maiores, orar e orar e orar, para que elas aconteçam cada vez mais em nosso viver, e o teu nome tão santo seja cada dia mais honrado. No Senhor Jesus oramos e agradecemos, Senhor. Amém.